Assim sendo, vamos para a tretinha de hoje. Tretinha, a maior tretinha, né? Que é a Stable e Tuma. Acho que foi Tuma, né? Que teve ali uma discussãozinha na Comissão de Justiça. Depoimento sobre apuração de sumiço de materiais no CT gera atrito entre Stable e Romeu com Major. Ei, coisa gostosa. Eu disse que Stable e o nosso querido como eu imagino, eu estava em conflito, né? Em choque. A comissão de estudo do Conselho Deliberativo do Corinthians na última terça-feira, no Parque São Jorge, uma audiência para ouvir pessoas citadas no relatório da auditoria interna que apontou possíveis desvios de materiais do público. A reunião, no entanto, acabou marcada por um episódio de tensão institucional. Treta, briga, a discussão envolvendo o presidente Osmar Stable e a ausência de um funcionário convocado para prestar depoimento. Olha a discussão. Compareceram o Rafael Salomão, o diretor, e o Fábio Soares, que é o diretor administrativo. O funcionário do CT, que é o Francisco Vinícius Godoy, também está formalmente convocado e não esteve presente. Por quê? Porque o Estado, né? E aí a gente vai lembrar de um precedente daqui a pouquinho. Não autorizou o depoimento desse funcionário do CT. Não autorizou. De acordo com o relato colhido pela reportagem, o momento de maior tensão ocorreu quando o Estado entrou na sala onde acontecia a audiência, sem aviso prévio, e foi questionado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Major, sobre o motivo de ter barrado o comparecimento de funcionário convocado. A situação evoluiu para uma breve discussão. É só estar aquela papisada, né? Entre os dois, em tom elevado. Ó, como é que tá as coisas, né? Gritaria e bate-boca. Tiro, porrada e bomba. E acabou contornada após pedido de desculpas e saída de estado do local. Ou seja, é um fantoche, nem tem como bater pé, né? Bateu, gritou, o cachorrinho sai com o rabo entre as pernas. Ainda segundo fontes ouvidas, o presidente do Corinthians teria alegado que o departamento de futebol está sob sua responsabilidade direta e que nenhum profissional do setor prestaria depoimento a comissões do clube sem sua prévia autorização. E aí eu vou abrir um parênteses. Uma coisa é você ter uma discussão quanto à orientação, comissão de orientação. Certo? Comissão de orientação, que é o CORE, né? Comitê de Orientação do Corinthians, solicitou a presença de um fazer soldado para prestar esclarecimento sobre questão de logística, outros pontos administrativos, de gestão. O Stable rejeitou, disse que a responsabilidade era dele. Boa. Só que aqui não é questão de gestão. Aqui é apuração de atos lesivos ao patrimônio do Corinthians. Aqui é uma apuração de desvio de materiais. Aqui é uma apuração que está, na verdade, em inquérito policial. E se está em inquérito policial, não caberia ao Estado ficar obstruindo, impedindo, protelando as apurações no Código Administrativo. Esse é o grande tio, Então, o que o Estado fez necessariamente foi protelar um pouco mais, empurrar com a barriga para não ter a devida apuração interna. Que nem é uma grande apuração, tá? É a Comissão de Justiça. Certo? Para, eventualmente, fazer esse parecer final, para remeter para a Comissão de Ética, se assim for justiça. Tem que ir para a Comissão de Ética, tem desvio de material, tem auditoria feita. Tem a aba de defesa contraditória e cada um se vire na Comissão de Ética. Estamos na Comissão de Justiça e o Estado está protelando o relatório. Para proteger quem? Porque o relatório em si tem vários problemas ali, de várias pessoas, inclusive do seu vice, que é o Armando Mendonça. Problemas. O inquérito chamou. Ele foi prestar depoimento. Certo? Se ele prestou depoimento no inquérito policial, e agora também teríamos aí a apuração dentro dos muros do Parque São Jorge. Ao Stable, não caberia ficar impedindo a apuração. Caberia ele dar celeridade. Mas o Stable pensou diferente. Bom,
de qualquer maneira, assim, né? Está sob a responsabilidade direta dele. Uma fonte ligada à Comissão de Justiça, no entanto, sustenta que todas as convocações foram feitas nos termos do Estatuto do Corinthians, por meio de ofício único e consciência de partes envolvidas, sem distinção de áreas administrativas e esportivas. Porque é um diacho de uma comissão de justiça. Se fosse de ética, do mesmo forma como é a de justiça, está apurando supostas lesões ao patrimônio do clube. O Estado não tem que ficar vetando. Ponto. Tem que ficar vetando isso. Estão apurando até penalidades de expulsão para que o presidente está tentando protelar isso. Com que finalidade? Proteger seus aliados? Proteger aliado. E aliado é todo mundo que ele escolheu ali. Até o estoquista, para ser estoquista, que é o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça. Um baita de estoquista. Ele também escolheu para fazer a função. Distribuiu ali o cargo. Após o episódio, o próprio Estado teria ponderado, eu já vi se teria várias vezes, ele autorizaria, ele faria, esse iria, é toda hora para o Estado. Todo mundo fala por ele, mas nunca ele fala por si. Teria ponderado que o funcionário estaria autorizado, assim como teria autorizado para ter a transmissão das audiências públicas. Teria autorizado. As matérias sobre a transparência das audiências públicas sumiu. Quem é que está preocupado com transparência, né? Democracia no Corinthians. Estado é a personificação do oposto. Mas quem liga para isso? A possibilidade de resignação da oitiva, porém, passou a ser avaliada com cautela pela Comissão de Justiça. Considerando a preocupação em preservar o colaborador após a exposição gerada pelo ocorrido. Ou seja, nem vai ouvir o cara, por conta do Estado. A atitude do mandatário gerou indignação entre integrantes da Comissão de Justiça. Há, segundo conselheiros ouvidos, tem um sentimento crescente dentro do CT de que a presidência tem interferido de forma recorrente nas comissões estatutárias, inclusive por meio da ausência de respostas ao ofício. Pô, isso daí não é a reclamação que tinha também na gestão Augusto, rapaz? Eu tô sentindo um cheiro, rapaz. Tô sentindo um cheiro esquisito. Mas é isso. A indignação entre os presentes foi tamanha que, segundo a apuração da reportagem, houve menções da possibilidade de caracterização de obstrução de investigação. O próprio presidente do Conselho teria manifestado durante o embate que não toleraria novas atitudes do tipo. Quem é o presidente do Conselho? Vou avisando. Eu vou ser o presidente de vocês. Eu vou ser o presidente do Corinthians. Classificando-as como desrespeito aos órgãos de controle e reflexo de práticas autoritárias que contribuíram para a crise institucional vivida no Corinthians nos últimos tempos. Vai ver, desenho tá prontinho. Esta não é a primeira vez que um colaborador ou dirigente do Corinthians deixa de prestar esclarecimentos após a convocação, e eles repetem aqui a questão do que eu falei de Fabio Soldado, que eu acho absolutamente lixo. Mas, vamos que vamos. O presidente do Conselho afirmou que não comentaria o caso, Suma Júnior, né? Alegando que tanto a audiência quanto a investigação tramitou sobre o civil. Quanto a especificamente sobre o entendimento que constava, tudo informou que está refletindo sobre o ocorrido para avaliar a adoção de eventuais providências em conjunto da Comissão de Justiça. Também procurado pela reportagem, Estado informou por meio de sua assessoria de comunicação que não houve impedimento formal, apenas a solicitação de uma nova data para depoimento, etc., sem detalhar motivos. Meus amiguinhos, meus meninos, o cheiro, aquele cheiro peculiar de que teremos um novo presidente, está começando a bater. O cheiro está aí. O cheirinho. O cheirinho não perdeu o Corinthians. Eu gosto de pessoas autoritárias. Então eu vou refletir. Vou refletir o que eu vou fazer com ele. Aí você precisa do Corinthians ainda esse ano, 2026, bota em mim. E aí, falando sério, o que a gente consegue observar? O Estado, que tem essa pele de cordeiro, bonitinha, fofinha, que muita gente defende, etc., é exatamente aquela pele que eu falei. É o estudo perfeito, ninguém bate. Olha a imprensa, olha o cuidado.
para não botar com Estado, talvez apuração de lesão ao patrimônio corintiano. A investigação sobre desvio de materiais no CT do ano passado. O Estado ele vai responder pelo funcionário? Não. Ele vai impedir que o funcionário apareça. Ele não foi lá responder pelo funcionário. Esclarecer pelo funcionário. Ele foi impedir esclarecimentos. Assim como, casualmente, o Andrés pode sentar na mesa da Caixa, pode sentar na mesa do Estado, assim como o Fran, assim como o Tic Tac, pode indicar jogadores, pode participar de negociações. Está todo mundo lá. Todo mundo voltou com a casca do bom velhinho, da ovelha. Quando eu falei para vocês que houve a reunião do CORE, eu avisei, teve aquela fatídica reunião de 9 a 7, o Estado defendeu não fazer a apuração do Andrés. Quem foi mais exaltado? O Mário Gobi foi exaltado a bater boca com o Isabella. Eles se defendem. Eles não queriam apuração do Andrés. Eles não querem apuração com o Armando. Eles não querem apuração do Duílio. É simples. E o Cordeirinho, fofinho, o velhinho, né? O fantoche, a casca, está aí sendo defendida por todos. Está aí. Agora, ele talvez tenha dado uma brecha suficiente, a brecha, para que tenhamos ali uma discussão para uma responsabilização do Estado e afastamento. Na hora certa. Ele vai usar isso. Estamos em fevereiro. Perdão. Ele pode usar isso em março. Ele tem o padrinho dele, o apadrinhado, né? Que é o Pantaleão, a Comissão Vieves. O turma sequer foi analisado daquele pedido de afastamento. Lembra? Não vai ser. Não vai ser. E aí a questão é o seguinte: talvez o Estado não seja. E logo, por obstrução. Ou se esperarem um pouquinho mais, sobre as contas. E cai o Estado. Por isso que não tem muito que você tem sobre isso. Ok? Então tá aí a discussão, né, sobre o Estado e proteger seus aliados e seus parceiros, seus cúmplices. É cúmplice, todo mundo é cumplicidade, parceria dentro do Corinthians. Por isso que nada vai para frente. Por isso que a gente vive nesse ciclo vicioso de má gestões. Porque todo mundo tenta se proteger. Desvio de material é sério para vocês? É sim ou não? É sério para vocês? Os caras desviam na cara dura. Ó. Hipoteticamente, pessoas teriam lesado o patrimônio do clube e comandam o Corinthians. Essas mesmas pessoas. Sério para você? Pois é. Acho que para alguns dentro do Corinthians não é. Acho que já virou algo corriqueiro. Os canais também envelhecem, né? Ainda botam um implante e dão aquela limpadinha no dente.